Sabe, aquele aparelho que está sempre com a gente? No bolso, na mão, do lado da cama. A gente raramente para pensar que um smartphone não é só um aparelho. Ele é, na verdade, quase um espião, um sensor biomecânico e psicográfico que fica acoplado ao nosso corpo, aprendendo e prevendo cada passo, cada decisão. Nesta análise, a gente vai mergulhar na vida secreta do celular. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui é um pouco assustadora. Será que um celular pode conhecer uma pessoa melhor do que ela mesma se conhece? Parece coisa de ficção científica, né? Mas a resposta está na forma como ele constrói, silenciosamente, uma cópia digital de quem a gente é. E essa cópia tem até nome. É o gêmeo digital. Pensa assim, é como se o celular estivesse montando um dossiê completo. Um modelo virtual construído não com o que a gente diz que faz, mas com os rastros invisíveis que deixamos para trás a cada segundo. E o objetivo é um só: decifrar hábitos, emoções e, no final das contas, a nossa personalidade. E para entender como isso é possível, a gente tem que começar pelo básico, o hardware, as peças físicas que estão ali dentro do aparelho. Vamos ver como o nosso próprio corpo cria um tipo de eco digital e os segredos que os sensores mais simples podem acabar revelando. Pensa um pouco nos sensores de um celular comum. Lá no começo, eles tinham tarefas bem simples, tipo girar a tela quando o aparelho era virado. Só que eles evoluíram de um jeito impressionante. Hoje, aquele mesmo acelerômetro que gira a tela se tornou uma ferramenta para diagnóstico psicológico e até para identificação biométrica. E é aqui que a mágica, ou o espanto, acontece. Essa tabela mostra a conexão direta entre uma peça física, um sensor, e uma conclusão sobre quem uma pessoa é. O acelerômetro, por exemplo, que mede movimento, pode analisar o jeito de andar e, a partir daí, inferir traços de personalidade. Já o sensor de luz não está só vendo se o ambiente está claro ou escuro. Ele está, na verdade, aprendendo os padrões de sono, os hábitos noturnos. E isso nos leva a um ponto que é sinceramente impressionante e que está resumido aqui nesta citação. A análise da marcha, ou seja, a forma como uma pessoa anda, é tão única, mas tão única, que a inteligência artificial consegue identificar alguém com uma precisão quase absoluta. Pensa nisso, o jeito de andar virou uma assinatura biométrica, que nem uma impressão digital. Mas o celular não observa apenas como a gente se move. Ele observa para onde a gente vai. Então, vamos seguir agora os nossos próprios rastros digitais para entender o verdadeiro poder dos dados de localização. Basicamente, o celular cria um diário completo da vida de uma pessoa e ele não depende só do GPS para fazer isso não. Ele usa uma combinação de sinais, torres de celular, redes Wi-Fi por perto e até aqueles beacons Bluetooth. E aqui vem o detalhe mais importante. Isso acontece mesmo quando a gente acha que desligou a localização. Não tem muito como escapar. Ele está sempre registrando cada passo do dia. E esta tabela revela algo fundamental. Os dados de localização não dizem apenas onde alguém está, mas quem essa pessoa é. A variedade de lugares visitados pode indicar extroversão. A rotina de fim de semana pode mostrar se é uma pessoa disciplinada. Os padrões de movimento se transformam pouco a pouco em um mapa da personalidade. Certo. Agora que a gente já viu os dados que o celular coleta, vamos conhecer o cérebro por trás de toda a operação. O algoritmo que nos conhece. A inteligência artificial que, no fim, decifra o código do nosso comportamento. Para ter uma ideia da velocidade com que isso acontece, guarda este número: 35 minutos. É o tempo que um algoritmo como o do TikTok leva para construir um perfil psicológico preciso de quem está usando o aplicativo. 35 minutos. Só isso. E o mais incrível é que ele aprende com microdecisões, coisas que a gente nem percebe que está fazendo. Uma hesitação de 1 milissegundo antes de pular um vídeo? Opa, isso revela um interesse oculto. A velocidade com que a tela é rolada? Ele está medindo. E o ato de assistir a um vídeo de novo? Esse é o sinal mais poderoso de todos. Tudo isso alimenta a IA com mais de 20 sinais por minuto. É um volume de dados simplesmente gigantesco. Todo esse sistema funciona como uma espécie de máquina caça-níqueis neurológica. Ao entregar recompensas que são variáveis, imprevisíveis, sabe, aquele vídeo perfeito que aparece na hora certa, ele cria um ciclo de dopamina que acaba garantindo o uso compulsivo. É pura engenharia de hábitos na sua forma mais eficaz. E agora? Bom, agora a gente chega no ponto talvez mais crítico de toda essa história. Essa arquitetura de dados não serve mais só para mostrar anúncios. Ela está evoluindo para algo muito, muito maior. Um ponto onde a IA começa a tomar decisões por nós. Ela está passando da simples sugestão para autonomia total. Esta tabela aqui mostra bem essa mudança. A IA de recomendação, ela sugere um produto ou recomenda uma rota. Já a IA autônoma, ela ajusta o valor do seguro de alguém
ou gerencia a agenda de trabalho. A grande diferença é a agência. Quem é que está no controle da decisão final? E para entender por que isso é tão importante, vamos a um exemplo do mundo real, o seguro dinâmico. Um relógio inteligente monitora os passos, a frequência cardíaca, o sono. Se a IA detecta que a pessoa está menos ativa, ela pode inferir que existe um risco maior de doenças. E a consequência? O valor do seguro de saúde aumenta, automaticamente, sem nenhuma intervenção humana. É assustador, né? Então, se os algoritmos já podem tomar decisões sobre nós com os dados que a gente fornece, imagina o que eles podem fazer com os dados que a gente nem sabe que eles têm. E isso nos leva à última camada dessa história, os perfis de dados que existem sobre pessoas que nem sequer usam a plataforma. São os chamados perfis sombra. Um perfil sombra é basicamente um dossiê oculto de dados sobre uma pessoa construído por uma plataforma, mesmo que essa pessoa nunca tenha se cadastrado no serviço. É um perfil montado sem consentimento e, pior, sem o conhecimento dela. E o processo para criar esse perfil é assustadoramente simples. Passo 1, um amigo baixa um aplicativo e dá acesso à lista de contatos dele. Passo 2, o nome, o número e o e-mail de outras pessoas são enviados para os servidores da empresa. Passo 3, a plataforma adiciona essas informações ao banco de dados. E o passo 4, um perfil sobre essas pessoas é criado, sem que elas nunca tenham concordado com isso. É a maior prova de que privacidade não é só uma questão individual, é coletiva. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Todos esses fios, dos sensores aos algoritmos, passando pelos perfis sombra, se conectam em uma questão que é fundamental para o nosso futuro. Qual é o equilíbrio entre conveniência e controle? Então, a grande pergunta que fica é esta. À medida que a gente entrega mais e mais das nossas decisões diárias para a inteligência artificial, será que estamos entrando numa era de determinismo algorítmico? Uma era onde o nosso caminho é sutilmente definido, não mais por nós, mas por sistemas que nos observam a cada segundo? Este é um tópico fascinante e, claro, bem complexo. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, vale procurar a análise completa, onde esses conceitos todos são explorados com muito mais detalhes.